Ok? Iniciei a gravação, né, do estudo dirigido da segunda semana. Enfim, eu estou no ambiente, né, de casa, então se vocês escutarem alguma fala de criança, algum cachorro latindo, faz parte, tá? Vamos lá. Deixa eu pôr esse negócio aqui para andar. Deixa eu achar uma posição aqui. Eu mandei para vocês a semana passada, né, um slide com som, né? Porque a gente está aperfeiçoando ainda, tem hora que muda alguma coisa. Então, a semana passada a live não era necessária e agora mudou. Eu prefiro até, né, num primeiro momento, optei pelo áudio, mas a gente fica mais limitado. Então, eu queria pedir para vocês o seguinte: a princípio, todos vocês deixem os microfones desligados para que os ruídos não nos atrapalhem. Deixa só o meu funcionando, mas queria pedir para vocês ligarem as suas câmeras, por favor. Eu queria ver vocês, porque senão eu fico dando aula com uma tela de computador, é muito ruim. Eu estou numa situação não legal. Ai, Deus do céu. É bom ver vocês. Não se assuste com a minha cara, pelo amor de Deus. Pois é, Como mas é necessária essa troca, senão eu fico dando aula com a tela do computador. Não é muito empolgante. Então, olha só, a gente, na verdade, vai fazer uma continuação, tá? Vou amarrar o cabelo aqui, que tá um calor danado. A gente vai fazer uma continuação, né? E vai ser assim todas as semanas, né? Eu gosto de trabalhar passando todo o livro, né? Eu sempre, em todas as disciplinas, eu sempre opto por um livro e a gente der conta de uma obra, eu acho muito interessante. Então, eu estou agora entre a página 45 e 47. Vou até abrir aqui para acompanhar minhas anotações. Falando sobre o método de trabalho institucional. Bom, o autor vai nos localizar da seguinte forma. Existem variados métodos para trabalhar na psicologia institucional, PI. Aqui trabalharemos com aquele que acreditamos atender o objetivo a que perseguimos, os da psicohigiene. Só retomando para vocês, né, o que são os objetivos da psicohigiene, que a gente já passou isso lá no início da disciplina, que é a promoção da saúde, né? Lembrando que isso é o objetivo. Acho que quase nunca a gente vai chegar numa instituição e vai encontrar ela nesse ponto, de se promover saúde. A gente vai trabalhar com adoecimento, né? A gente vai trabalhar com um quadro patológico, mas sempre caminhando na direção que chegue no momento que a gente possa trabalhar com a promoção da saúde. Então, esse é um ponto. Para esse objetivo, está descartado, aqui à esquerda do slide, todo método que visa objetivos de ação messiânica. Então, o que não faz parte do método de trabalho institucional? O que é objetivos de ação messiânica? Promessas de resultado rápido, né? Ou chegarmos, além da promessa de resultado rápido, chegarmos com aquela posição, com aquela postura de salvador da pátria, de quem vai resolver todos os problemas da instituição. Isso é o que não é o nosso método de trabalho. Por quê? Nós não temos condições de prometer aquilo que não é possível, né? Nenhum psicólogo institucional vai poder salvar uma instituição. Não é essa a nossa tarefa, não é essa a nossa proposta, né? Inclusive, a aula de hoje é para a gente entender qual proposta que é, mas essa é o que não é, ok? Sem imediatismos, sem grandes promessas, um pé no chão. Acho que é uma boa colocação. E aí, continuando. O objetivo estabelecido na psicologia institucional deve ser de caráter de investigação científica.
que é essa investigação científica? Já é um lugar, né? Aqui já está mostrando para a gente qual que é a posição do psicólogo institucional. Investigar, gente, é observar. Observar de uma maneira científica, então própria, com riqueza de detalhes, com atenção, anotando, né, analisando, fazendo correlações, por que disso, para que aquilo. De imediato, a gente já percebe, então, que dentro desse objetivo de investigação científica, o psicólogo institucional, ele não é alguém afoito na intervenção. Ele não é alguém que chega chegando, não é isso. Se é para observar, requer um certo lugar, vamos colocar assim, não distante, mas de manejo, nem longe, de forma que eu não consiga observar, e nem perto demais, que me atrapalhe pegar a experiência espontânea, genuína. A gente vai colocar isso em mais detalhes. Mas o principal aqui é você saber que essa investigação científica requer observação, uma observação própria. O objetivo deve ser um pano de fundo que sustenta a investigação. O que é isso? Na semana passada, eu passei para vocês os objetivos implícitos e os objetivos explícitos. O que é isso? Os objetivos explícitos são aqueles que primeiro chegam para a gente, né? Que geralmente é o gestor, ou o diretor, ou o dono da empresa, ele vai dizer assim, olha, eu quero que você venha porque eu estou com esse e esse problema. Esse é o objetivo manifesto, falado. Nós entendemos, na psicologia institucional, que esse objetivo explícito, ele é uma espécie de sintoma, ok? Ele é importante, eu preciso me atentar a ele, mas eu não posso ficar preso a ele. Por quê? Porque, na verdade, ele vem escondendo aquele que me interessa, que é o objetivo implícito, ou latente, ou escondido, ok? Então, quando eu digo aqui que os objetivos precisam ficar de pano de fundo, seja o manifesto, seja o latente, eu preciso colocar os objetivos como um norteador. Seria eu estou em alto mar e para eu não ficar à deriva, eu preciso saber onde eu quero chegar. Mas eu preciso também perceber que eu não posso ficar preso aos objetivos. Por quê? Quando eu estou na instituição, os fenômenos estão acontecendo. Então, eu preciso estar ciente para que eu enxergue os movimentos, né? Tanto os sintomas, quanto as resistências, quanto o apoio ou não ao meu trabalho. Então, o objetivo passa a ser um pano de fundo para que eu tenha liberdade de fazer a minha investigação. E sempre sabendo onde eu quero chegar. Por isso, ele sustenta a investigação. Não se trata de aplicar técnicas de campo, técnicas de psicologia no campo, mas trata-se de investigar os fenômenos psicológicos no campo. Isso aqui também, gente, tem a ver com o que eu passei na aula da semana passada para vocês. Nós não estamos, né, o psicólogo institucional, ele não vai levar instrumentos, ferramentas para aplicar dentro da instituição. Isso quem faz são outras áreas da psicologia. Quais? É o psicólogo de RH, né? O psicólogo do trabalho, né? Tem áreas que é isso, ele tem certas ferramentas e ele vai levar e aplicar. O psicólogo institucional, ele é um investigador porque ele vai observar os fenômenos do campo. Ele vai entender o que está acontecendo ali antes de fazer quaisquer intervenções. Muito bem, vamos progredir. É uma pergunta que eu vou fazer agora. Que método é esse que não deve ser messiânico, não deve aplicar técnicas no campo, tem alinhamento com o objetivo da psicohigiene e se faz pela investigação? E aí a resposta é um método clínico. Observem um fato aqui.
Quando eu digo método clínico, é o mesmo que se aplica na clínica e que se aplica na instituição. Não importa. Porque quando eu digo método clínico, eu estou falando de posição clínica. E o mesmo que eu faço na clínica é o que eu vou fazer na instituição. Eu não saio intervindo com o meu paciente sem analisar os fenômenos. Como é que eu vou fazer alguma intervenção se eu não sei como é que aquele sujeito funciona? Tem jeito? Eu vou ser precipitada, ok? Vou errar fatalmente. Eu primeiro preciso deixar esse sujeito aparecer, eu preciso deixar esse sujeito se manifestar, se colocar, para depois eu fazer uma análise e, a partir dessa análise, eu começar com respaldo a intervir, de forma a alcançar alguma coisa que o movimento do paciente me aponta que é necessário. Na instituição é a mesma coisa. Eu vou observar os fenômenos da instituição, daqui a pouco a gente vai falar mais disso, vou entender minimamente esse funcionamento, vou analisar, vou ver o que essa instituição está me apontando de patologia, que nível, e aí, então, eu vou ter segurança para fazer as intervenções necessárias. Isso é o método clínico. Embasado no enquadramento psicanalítico, tem vários tipos de método clínico. Aqui eu estou falando para vocês do método psicanalítico, ok? Que é um método onde a gente trabalha com a própria postura. A gente não trabalha com dever de casa, a gente não trabalha com atividades, a gente trabalha com a ação do psíquico. O que é isso? Quando o psicólogo ele chega na instituição, vocês viram isso quem assistiu a aula da semana passada. Só o fato do psicólogo ser anunciada a presença dele já causa ansiedade. Já causa alguma fantasia no imaginário das pessoas. Isso é psicanálise. O só de falar que vai haver um psicólogo, isso já mexe na expectativa das pessoas. Que expectativa é essa? Não sei. E se eu não observar, eu não vou saber. Pode ser uma expectativa de medo. Quem que esse sujeito vai vir fazer aqui? Vai demitir a metade da empresa. Ok? Pode ser uma fantasia, como a gente colocou nesse ano, agora esse hospital vai para frente. Agora as coisas vão ser colocadas no lugar. Quero ver esses médicos fazer de bobo agora. Isso é uma expectativa messiânica, ok? E aí o psicólogo, dentro desse enquadramento psicanalítico do método clínico, ele primeiro vai ter que observar para ele entender o que a chegada dele provocou nas pessoas. Muito bem, prosseguindo. Conjunto de condições nas quais se realiza a observação. Não é observação, é uma observação específica que nós chamamos de indagação operativa. Prestem atenção. O que é indagação operativa? Ela é um ciclo. Aqui explico para vocês. Ela começa na observação. Observação do quê? Os fenômenos psicológicos. Observação. A partir do momento que eu pedir, a partir do momento que eu observei, eu vou analisar para alcançar a compreensão. Até aqui está entendido, né? Observo, faço uma análise que me gera compreensão desses fenômenos, uma interpretação deles. Já que você poderia explicar de novo? Porque está falhando aqui. Tá. Eu te cortando, eu não consegui escutar nada. Hein? Deu picou que tudo. Deu para escutar nada que você falou agora. A sua ligação está cortando um pouquinho. Indagação operativa, para frente? Tá. Vamos lá. A indagação operativa, ela é o tipo de observação que a gente faz. Não é qualquer observação, é a indagação operativa. Estão me ouvindo? Uhum. Como é que funciona a indagação operativa? Ela funciona num ciclo. Como é que ocorre esse ciclo? Primeiro eu tenho a observação, que eu já descrevi para vocês. Observação dos, deixa eu voltar aqui, fenômenos psíquicos. Observei os fenômenos psíquicos. Agora eu vou precisar que eles me gerem uma compreensão. Que fenômenos são esses? O que eles querem dizer? A partir do momento que eu tenho essa compreensão,
Aí eu vou para uma ação. O que é ação? É aí propriamente a intervenção que o psicólogo institucional vai fazer. Essa ação, ela vai me gerar um novo fenômeno, que eu preciso de novo fazer o quê? Observar, compreender e agir. E novamente vai gerar uma nova obsessão. O ciclo ele não tem fim. Enquanto o psicólogo institucional está fazendo o trabalho dele, a indagação operativa permanece. Vou dizer na clínica, mesma coisa. Eu quero fazer muita comparação de clínica. Não está dando para escutar. Ninguém está escutando? É que tá cortando. Na última fala que você teve, começou a cortar. Parece que a internet está falhando. Eu estou perguntando se é todo mundo para ver se é a minha. Deixa eu voltar aqui. A observação gera compreensão, que gera ação. Me ouviram? Esse ciclo... A ação não deu para escutar. Hein? Depois da ação. Então, a ação é a própria intervenção. E aí, a intervenção, ela me gera um novo fenômeno que, de novo, eu vou ter que observar. Então, esse ciclo, ele não tem fim. A indagação operativa é a consideração que gera compreensão. Picotou de novo. Ixi! Eu acho que essa internet está falhando. Aí me escapa. Eu vou prosseguir porque está sendo gravado. Aí depois vocês podem ouvir com mais calma, tá? Eu vou tentando aqui falar mais lento para vocês acompanhar melhor. Então, a indagação operativa ela é uma constante nessa ação do psicólogo institucional. Tá? Nós sempre temos um fenômeno para estar observando, para estar compreendendo, que vai nos gerar uma nova ação. Deixa eu mudar aqui. Agora, nós vamos entrar nas técnicas do enquadramento. Estão me ouvindo? Sim. O que é a técnica do enquadramento que está lá na página 47 a 50? A técnica do enquadramento é a ação, a postura, o método clínico de trabalho do psicólogo institucional. A partir de Blair, os outros teóricos, na psicologia institucional, vocês vão ver esse mês que vem. Esse mês eu tirei só para estudar Blair, que eu não confundi a nossa cabeça. Então, o que é, segundo Blair, fazer a psicologia institucional? Número 1, a atitude clínica. O que é essa atitude clínica? É um posicionamento, deixa eu só abrir aqui a minha apostila para acompanhar minhas anotações, que requer um certo grau de dissociação. O que é desassociação? Eu não posso estar perto demais, nem distante demais. Eu preciso estar num lugar de relação com as pessoas que me permita estar longe o suficiente para que eu possa ser identificado como um lugar de saber, o psicólogo. São os coleguinhas de todo mundo. E aí eu não consigo fazer a ação. E eu preciso estar perto o suficiente para que eu consiga observar. Então, perto o suficiente para observar e distante o suficiente para agir. Compreendeu isso? Isso é atitude clínica. Quem já teve a experiência de atender alguém aí na clínica, nos estágios, consegue entender o que eu estou colocando. Eu preciso ser acolhedor o suficiente para o meu paciente sentir a vontade comigo, correto? Mas eu não posso chegar perto demais de forma que ele me tenha como coleguinha dele. E aí aquilo ali perde o sentido de ser uma sessão terapêutica, ok? Número 2. Ser um assessor ou consultor. Isso também não é novidade, né? Em vários momentos eu já trouxe isso para vocês. Por que é necessário ser um consultor ou assessor? O psicólogo institucional, ele precisa ter autonomia. Ele é alguém que não pode ter o vínculo de trabalho onde que ele sofre uma pressão. Por exemplo, se eu não fizer o que o chefe quer, eu vou ser demitido. Né? Se nós tivermos o vínculo de trabalho, a gente fica de uma forma limitado, né? Nessa condição humana mesmo, de insegurança, de instabilidade, né? Então, nós precisamos ter essa autonomia da forma mínima que a gente consegue. Então, o assessor e o consultor, geralmente, é o que se aproxima mais disso. Não comprometer-se com tarefas que estão fora da tarefa profissional.
Isso aqui é muito comum em todas as áreas da psicologia. Tem uma outra área que eu vejo sofrer muito isso, que é o psicólogo escolar, né? O psicólogo escolar, ele tem como atuação perceber os processos de ensino-aprendizagem, ele tem como tarefa intervir nesse funcionamento de forma a promover a melhoria dele. Só que quando o psicólogo escolar entra na escola, imediatamente ele é sugado para fazer clínica, ele é sugado para ficar acolhendo o pai no lugar do professor, ele é sugado para fazer acolhimento com os profissionais da escola. Se ele bobear, daqui a pouco ele está tirando xerox na secretaria. Se ele não tiver percepção de qual que é a atuação dele. Então, na psicologia, isso é a mesma coisa. Eu tive uma experiência no meu trabalho como psicólogo institucional, que chegou ao fim do ano, e vocês me conhecem, né? Eu gosto de falar em público. E aí, já tinha um ano e meio dessa empresa, o diretor me chamou e falou assim, aqui, estou precisando economizar o orçamento, você não precisa, eu dispenso o cerimonialista numa festa de final de ano, você não quer fazer pra gente, não? Olha isso, né? Se você não tem a percepção de qual que é o seu papel, você se deixa seduzir por essas convocações e você sai... Ah, que agora tá pior. Oh, meu Deus, o que eu Você faço? tem um fone de ouvido? Às vezes ajuda. Só um minutinho, então, tá? Eu vou buscar. Nossa, não deu pra escutar nada da história dela. Eu consegui juntar os pontos, mas deve ser microfone às vezes também. Pode ser. Prepare-se. Peraí. É que a gente mesmo, essa terceira aula que eu faço, a primeira que é o problema, infelizmente. Pronto, estão me ouvindo? Nossa, melhorou Sim. muito. Que bom. Sim, estou ouvindo. Querem que eu volte? Pode voltar. Conta a história de novo, eu acho que parou meio ali. Tá. Então, eu estava fazendo meu trabalho na empresa há 1 ano e meio e chegou no fim do ano, perto das festividades, né, de comemoração que as empresas fazem, né, era uma confecção. E aí, vocês me conhecem, sabem que eu gosto desse lugar de transmissão, de falar. E aí o dono da empresa virou para mim e falou assim, aqui eu estou precisando fazer uma economia no orçamento para a gente caprichar na festa. O que você acha da gente dispensar o cerimonialista e você apresenta a festa de fim de ano? Você já está acostumado aqui com o pessoal mesmo, você fala bem. É disso que esse trecho está falando. Se a gente não sabe qual que é o lugar da gente, a gente se seduz por essas convocações, ou fica sem jeito, ou fica sem graça, e sai do lugar e da posição profissional. Número 4. Alcançar a aceitação explícita do profissional e da tarefa. O que significa isso? Tá bom agora? Uhum. Ah, que bom. Tá ótimo. Aliviada. Tá ótimo. Nem sempre o trabalho da gente vai ser aceito num primeiro momento. Nem sempre o trabalho da gente ele vai... acho que é essa palavra, né? Ter um aceite mesmo. Isso vai vir com o tempo. E o que isso significa? Significa que nós não podemos avançar o sinal. Isso não é uniforme dentro de uma instituição. Um setor é mais acolhedor, o outro setor já faz certa resistência, outro setor faz mais resistência ainda. Então, o que cabe ao profissional psicólogo institucional?
esse nível de aceitação ou de resistência já é material da sua observação. E eu devo esperar o tempo de cada setor para que o meu trabalho seja aceito, conversando, reunindo, explicitando os meus objetivos, falando do meu lugar ético. E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou analisando, observando como que essas pessoas se comportam. E só no momento em que o trabalho for explicitamente aceito é que a gente começa a fazer a ação. Isso é muito importante. Se a gente atropelar, o trabalho fica comprometido. Segredo e lealdade profissional. A ética na instituição ela é a mesma da clínica. Aquilo que me é trazido por um setor, eu não posso contar para o outro. Se o setor das bordadeiras, vou dar muito exemplo de confecção, porque foi um setor que eu trabalhei de forma muito ampla. Se o setor das bordadeiras vem me dizer que o pessoal do estoque está, como é que eu posso falar, boicotando a empresa, mandando material errado para produção, de propósito, para... gente, o aplicativo me mandou mensagem que nós temos mais 10 minutos. Então, vai cair daqui 10 minutos a nossa reunião. Eu abro de novo e vocês entram pelo mesmo convite, tá? Aí a gente retoma do lugar que parar. Ô, Jaque, você pulou o tópico de estabelecer informação dos resultados. Ah, tá. Depois eu retomo. Então, se as bordadeiras vão e denunciam, vão colocar isso. Eu não posso ir lá no setor de estoque dizer que as bordadeiras me contaram isso, porque eu tenho um compromisso de sigilo. Eu só posso fazer alguma coisa se esse setor me autorizar. Ué, Jaqueline, então de que serve essa informação? Ela serve muito, porque eu posso ir lá nesse setor de estoque, observar essa ação e, com a minha observação, produzir alguma ação, mas não dizer que o pessoal me contou. Ficou claro isso? Sim. Mais ou menos o que acontece na clínica. Eu já pesquei alguma coisa do paciente, mas eu não posso dizer para ele que eu sei. Eu tenho que manejar, conduzir de forma que ele mesmo compreenda por si mesmo. Eu não posso dizer para o paciente, olha, você é um chato, você repete as coisas ao mesmo tempo. Eu vou manejar de tal maneira que essa pessoa compreenda isso. Deixa eu voltar, então, no número 5, estabelecer informação dos resultados. Gente, os resultados, eles precisam ser transparentes. Eu não posso entregar meios resultados. Para esse setor aqui, quando eu digo resultado, resultado do meu trabalho, tá? Eu não posso ficar priorizando, tendo preferências, tá? Eu preciso colocar os meus resultados de forma explícita, clara e acessível. É isso que quer dizer. Limitar os contatos extras profissionais. Gente, isso aqui é algo que vocês, enquanto psicólogos, vão lidar muito com isso, independente da área que vocês atuam. O que é contato extraprofissional? Eu não posso ser colega do meu paciente, ok? Eu já abri mão de muitas amizades por causa disso. Eu vivi isso essa semana. Uma pessoa que eu tenho assim uma admiração, vamos colocar assim, não tenho amizade, mas então tinha uma admiração, me perguntou se eu poderia recebê-la em atendimento. E eu confesso para vocês que eu demorei 15 dias para responder para essa pessoa, porque eu fiquei pensando se eu abriria a mão do paciente ou se eu abriria a mão de uma possível amizade com essa pessoa. A pessoa não sabia, mas eu tinha interesse em ter uma amizade com essa pessoa. E aí eu optei por abrir mão da amizade e recebi essa pessoa em atendimento. Na psicologia institucional é a mesma coisa.
Você não vai poder tomar cerveja no barzinho com o dono da empresa ou com o chefe de departamento no fim de semana, porque isso vai implicar na neutralidade do seu trabalho. Então, o psicólogo, né, eu lembro muito bem quando meus professores falavam isso para mim e me entrava meio dolorido. Hoje eu compreendo, né, com muita propriedade. O nosso lugar requer um resguardo, né? Eu tinha um professor que falava muito isso, que ele gostava muito de ir para o Rio de Janeiro, porque lá no Rio de Janeiro ele não encontrava paciente, ele não encontrava cliente, aí ele podia fazer o que ele queria. Eu não sou tão extremista, mas a gente precisa ter certos resguardos para a gente poder manter aquele lugar que eu mencionei lá em cima. Neutralidade, não ter preferências, não ter posicionamentos tendenciosos, ok? Quem está certo, quem está errado. Porque a psicologia não trabalha com a verdade dos fatos. A psicologia trabalha com a verdade do sujeito. No caso institucional, com a verdade do grupo, com a verdade da instituição. Aquilo que me é trazido como fenômeno psíquico, isso é verdadeiro. Mesmo que um setor fale uma verdade que seja oposta a outra. Isso é neutralidade, eu saber acatar cada um na sua verdade. Não transformar a instituição em uma clínica de conduta. Isso é muito importante. O psicólogo, estou lendo aqui uma parte da apostila, o psicólogo não dirige, não educa, não decide, não executa decisões. O psicólogo é alguém que conduz o outro a compreender problemas. Cuidado com essa posição normativa. Tem muito psicólogo que confunde isso, porque nós somos muito seduzidos para ocupar esse lugar de quem é que diz como as coisas devem ser, né? Vocês devem estar vendo nesses dias um monte de gente fazendo isso, né? Orientando as pessoas, faça assim, faça assim, faça assado. Tá cheio de áudio brincando com isso no WhatsApp, né? Sai na janela, ora o Pai Nosso, reza a Ave Maria, faz não sei o quê. É todo mundo dizendo o que o outro tem que fazer. E poucas pessoas com capacidade de acolher a angústia, né? De dar um lugar para o outro, né? Então, é isso que esse ponto está dizendo aqui para nós. Compartilhar responsabilidades. O psicólogo pode compartilhar responsabilidade. Ele não pode pegar responsabilidade que não é sua. Essa é a questão aqui. O que é compartilhar responsabilidade, Jaqueline? Eu posso, por exemplo, organizar na instituição um dia em que todos naquele horário vão estar fazendo, os líderes de setor vão estar fazendo uma dinâmica com o seu setor. Eu compartilhei uma responsabilidade. E eu vou estar observando depois, numa outra reunião, o que esses líderes vão trazer para mim. Claro que eu fiz isso com um determinado objetivo. Agora, eu não posso assumir uma responsabilidade que não é minha, como eu falei para vocês. Daqui a pouco a gente está tirando xerox na portaria. Não formar superestruturas. O que é isso? Formar um novo setor, formar um novo departamento, criar um grupo dentro do grupo. O papel do psicólogo na instituição não é mudar a estrutura da instituição, mas é fazer com que a instituição perceba a sua dinâmica dentro dessa estrutura. Vou repetir, hein? É fazer com que a instituição perceba a sua dinâmica dentro da sua estrutura e decida, né, se quer reproduzi-la ou se quer elaborar algo melhor. Não fomentar a dependência psicológica. Acho que isso aqui é extremamente importante, acho que é uma das grandes armadilhas. O que é fomentar a dependência psicológica? É fazer a sua presença necessária. Como que se faz a sua presença necessária? Não atuando de forma
que as pessoas cheguem a um ponto, a instituição, o grupo chegue a um ponto que ela tenha tanta percepção dos seus problemas, dos seus conflitos, e que ela consiga resolver de forma que a sua presença não é mais importante. Não sei se vocês já viram aquele filme daquela babá, como é que chama? Oh, meu Deus, assisti outro dia com a minha menina. Esqueci. Depois eu vou lembrar, posto no Nanny grupo. McPhee. Isso, McPhee, obrigada. Ela tem um slogan de como é que é o método de trabalho dela. E eu acho que é o método de trabalho do psicólogo institucional. Quando vocês pensam que não precisam da minha presença, eu fico. E quando vocês querem que eu permaneça, eu vou embora. Né? Então, assim, essa é a forma do trabalho do psicólogo institucional. Enquanto ele está ali chegando com um monte de resistência, ninguém querendo ele ali, é porque ele tem muito trabalho, tem muita sujeira para tirar debaixo do tapete. Quando essa sujeira sai e as pessoas começam a fazer a limpeza, a casa está arrumada, as pessoas se afeiçoam ao psicólogo e ele fala tchau, estou indo embora. Todo mundo fala, ah, é a hora de dar tchau. Controle dos traços da própria onipotência. Eu falo para vocês que esse daqui